estamos aqui mais uma vez na Igreja de Bom Sucesso, em Gravataí, com a intenção de nós estudarmos a Palavra de Deus e aprender cada vez mais desse livro tão importante para a nossa vida espiritual. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja aqui e hoje estou na companhia aqui do irmão Marco e ele veio hoje nos ajudar, nos auxiliar aqui com o estudo. Irmão Marco, se apresente para o pessoal que está assistindo, para que eles possam lhe conhecer. Claro. Boa noite, eu sou o Marco, sou da igreja de Monte Belo e hoje vim participar um pouco desse programa tão especial, onde nós estudamos um pouco da Bíblia. Ok? Irmão Marco, a gente sempre gosta de orar a Deus e pedir que Deus faça presente em nosso meio aqui, junto com você que está aí assistindo. E eu convido você, para que você está assistindo conosco aí, curva a sua fronte e aqui nós vamos orar. Curva a sua frente nesse instante. Santíssimo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque estamos uma vez na Tua presença. Queremos aprender mais de Ti, nesse instante, Senhor, se faça presente no nosso meio. Também te pedimos perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Como você já está acostumado aí a assistir aos nossos estudos, nós estamos estudando então aqui o projeto Bíblia Mais. O Bíblia Mais é um projeto de estudos bíblicos da Igreja Adventista, a qual tem 28 temas. E aqui nós temos todos os 28 temas. Se você estudar todos os 28 temas, é como se você tivesse estudado toda a Bíblia, de uma ponta a outra. Porque é a Bíblia toda dividida em 28 assuntos diferentes, que vai abranger a Bíblia inteira em todas as suas áreas. Chegando aqui no final, já é um gancho para o próximo projeto que nós queremos estudar com você e gostaríamos que você participasse conosco também. Hoje, para dar continuação, nós temos um tema muito importante. Semana passada nós estudamos aqui fé, arrependimento e confissão. Hoje nós vamos estudar um assunto que é muito controverso para todos, que é sinais da volta de Cristo. Aqui nós temos o nosso material explicativo, tá? E esse material já está sendo projetado aí na sua tela. Você pode dar uma pausada, né, na sua tela, quiser dar uma olhada melhor. E como você está vendo aí, aqui fala, por exemplo, sinais da volta de Cristo, tá? São os sinais do mundo natural e social. Hoje nós temos aqui, irmão Marco, né, as pessoas falando aí que essa pandemia que nós estamos vivendo é um sinal da volta de Jesus. Pode até ser princípio de dores, né? Nós sabemos que Cristo está às portas e o mundo ele dá sinais. A Bíblia nos mostra esses sinais. Cristo quer vir nos buscar, mas antes de vir ele mostra sinais. Assim como uma tempestade antes de cair, ela tem relâmpagos, trovões, tem nuvens escuras. A gente olha e já sabe, olha, vai chover. E o que é interessante, o próprio Cristo ele falou isso no passado, né? Antes de eu voltar, haveria sinais, guerras, terremotos, doenças, epidemias e muitas outras coisas. E o que é essa epidemia? Ela nos mostra? Ela nos mostra algo, que realmente Cristo está vindo, que a sua palavra é certa, Sim, justa e correta. E que outra coisa? Que Deus é um Deus organizado. Porque Ele não vem assim, sem avisar, sem dar nenhum indício. Imagina, ninguém morando em sua casa gostaria de receber aquela visita de surpresa. Então o que a visita geralmente faz antes de visitar? Dá um telefonema, manda uma mensagem, avisa. Por quê? Com todas essas mensagens, você começa a perceber algo, que algo está para vir. E se prepara. E essa epidemia, o que ela serve? Ela serve para isso. Para nos mostrar que algo está vindo. E esses são os sinais que Cristo deixou na Bíblia. Verdade. Um dia perguntaram para mim assim, irmão, essa epidemia está acontecendo aí, será que é uma das pragas, né, que Jesus está mandando já das pragas? Olha, não pode ser, porque conforme a Bíblia diz, as 7 últimas pragas, elas vão cair somente após o fechamento da porta da graça. E a porta da graça ainda não se fechou. Justamente a porta da graça não se fechou porque o Espírito Santo ainda age nos corações. Agora, essa epidemia que está aí, ela serve para nos mostrar o quão nós somos dependentes de Cristo e também serve como um princípio de dores. Até porque em Mateus 24, o verso 3, você pode abrir na sua Bíblia em casa,
Mateus 24, verso 3 é quando existe uma pergunta ali, né? O irmão pode abrir aí também, você também em casa pode pegar a sua Bíblia e abrir. Mateus 24, verso 3. Qualquer irmão pode encontrar, pode ler. Posso ler, sim. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí, então, os discípulos já tinham essa dúvida, né? Jesus não tinha nem morrido ainda, e os discípulos já estavam perguntando: mas Senhor, quando será que vai acontecer essas coisas? E aí depois, o restante de Mateus 24, Cristo começa a mostrar ali o princípio das dores, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro, mas não tem, isso é só o princípio das dores. Hoje, nós podemos também dizer que essa epidemia que nós estamos passando ainda é o princípio de dores. Porque as 7 pragas, elas só vão cair para nós após o fechamento da porta da graça. Então, eu não posso dizer hoje, por exemplo, que a epidemia que nós estamos vivendo, ela é uma das 7 pragas. Ela é apenas mais um sinal de princípio de dores. Isso mostra também que nós precisamos ver como é que está esse mundo hoje e o que nós podemos fazer para nos preparar para a breve volta de Jesus. Aqui neste material que vocês também estão vendo aí na sua tela, aqui fala sobre os sinais do mundo social e os sinais do mundo natural. Sinais do mundo social fala, por exemplo, que nos últimos tempos, como inclusive fala aqui em Mateus 24, as pessoas seriam egoístas, corruptos, blasfemadores e avarentos e sem amor. Aqui nós temos então sinais do mundo social. Egoístas, as pessoas só pensam em si mesmo, né? Cada um só pensa no próprio umbigo, né? Corruptos, a TV aí está cheia de relatos desse tipo de coisa. Blasfemadores, pessoas que além de não aceitar Jesus, né, ainda blasfemam de Cristo, querem se colocar no lugar de Jesus, não aceitam Jesus, mas o desacreditam. Teve agora aí no carnaval, colocaram lá um homem lá vestido de demônio, arrastando Jesus, demonstrando vitória sobre Cristo, né? E aqueles mais avarentos, pessoas que têm dinheiro, mas não querem dividir com ninguém, nem ajudar ninguém, só querem saber de juntar mais direito. E também sinais de mundos sociais, a falta de amor. Isso é uma coisa muito triste, irmão, né? Isso é uma coisa muito triste. E será que essa falta de amor, ela não é uma coisa dizendo que realmente Cristo está fazendo falta na vida das pessoas? Com certeza. Eu fico pensando assim, porque todos esses sinais aconteceriam quando? Quando realmente parecia que o Espírito Santo estava se retirando cada vez mais da terra, então as pessoas iam se tornar egoístas. Por quê? A pessoa só se torna egoísta quando ela não tem a Cristo na sua vida. Isso que é mais interessante, corrupta, blasfemadores, avarentos. Será que uma pessoa que tem a Cristo na sua vida, ela vai apresentar essas coisas? Com certeza não, né? Até porque isso aqui são resultado de pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida, né? Como eu vou dizer ali, me fugiu agora, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, isso aqui não são frutos do Espírito. Egoísmo, corrupção, blasfêmia, avareza e a falta de amor. Isso são frutos da carne. Né? Como você vai ver aí na sua Bíblia, você pode olhar lá, começando ali por Gálatas 5:22 em diante, tem ali os frutos do Espírito, os frutos da carne. Os frutos do Espírito são os frutos de uma pessoa que aceitou Jesus. Né? Isso daí parece então que nos mostra que quando essas coisas contrárias ao fruto do Espírito começam a aparecer cada vez mais, eu acho que isso daí simboliza que o Espírito Santo está se afastando. Sim. E ao ele se afastar, começa a ocorrer tudo isso aqui, então é um dos sinais que Cristo está voltando. Sim. Porque dá a impressão que a Terra está perdendo o equilíbrio que Deus planejou no começo, que era o quê? Amar o próximo, ser pessoas que amam um ao outro, amam a Deus, guardam os mandamentos, e tudo isso daí faz parte do amor que nós demonstramos por Deus, do amor que Ele demonstra por nós. Sim. É como se fosse assim, então, por exemplo,
conforme o Espírito Santo vai se retirando, não da terra, mas vai se retirando do coração humano, né? Satanás vai tomando conta, vai tomando espaço, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, lá tem aquela expressão bíblica, né, que o Espírito Santo foi retirado da terra, quando o Espírito Santo para de agir no coração humano, quando o Espírito Santo para de levar as pessoas ao arrependimento, quando o Espírito Santo resolve parar de nos convencer do pecado, né? É como se o Espírito Santo tivesse sido retirado da terra. Ele não foi retirado da terra, ele está ali, mas ele resolveu parar de convencer do pecado, né? Então, quanto mais o Espírito Santo diminui a sua ação, e às vezes essa diminuição do Espírito Santo não é por culpa dele, mas é porque nós, por nossa rebeldia, por causa desses frutos da carne e pelos sinais do mundo social, nós nos afastamos. O Espírito Santo está parado e nós estamos aqui. Não é o Espírito Santo que sai longe, o Espírito Santo está parado, é nós que nos afastamos dele. E muitas vezes, por causa dessas coisas aqui, como egoísmo, nós passamos a não escutar mais a voz de Deus. Porque para a pessoa escutar a voz de Deus, o que ela tem que estar? Em harmonia com Deus. E próximo. Agora, se nós perdemos essa intimidade com Deus, como é que nós vamos escutar a palavra dele? Como é que nós vamos ser bom, longânimo, amar o próximo, gostar um do outro, fazer as coisas boas, se nós não temos essa afinidade? Uma escritora norte-americana, Ellen White, ela fala o seguinte, que tudo que nós temos de bom vem de Deus. Quer dizer, então, se essas coisas como corrupção, egoísmo, avarento, sem amor, está em nossa vida, o que quer dizer? É um sinal que nós estamos afastados de Deus. E outra, é sinal que Cristo está voltando, porque ele já profetizou isso na Bíblia. Amém. Eu acho interessante tudo. Eu já li muitos livros dessa escritora americana que o irmão fala e recomendo a você. Nós temos mostrado alguns livros dessa escritora aqui. Você pode encontrar os livros dessa escritora que ele fala, é Ellen G. White. Você pode encontrar lá no site cpb.com.br. Você coloca lá e pode adquirir esses livros. Não são caros, são ótimos livros, de bom material, de ótima qualidade, e que você vai ter aí por muitas e muitas décadas, e com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Irmão, pode falar. Uma outra questão, será que só isso daqui são sinais da vinda de Cristo, ou teve outros sinais que já aconteceram? Teve sim, teve muitos sinais, e nós temos alguns sinais aqui, até que eu posso, talvez vamos ver se eu consigo achar para poder iluminar. Aqui na Bíblia eu perdi uma parte do Apocalipse aqui, mas devo ter ainda assim. Teve muitos sinais sim. Deixa eu ver. Já tenho as minhas anotações. Aqui, por exemplo. Nós vamos estudar no final desse projeto aqui, nós vamos estudar o livro de Daniel. É importante você participar, e também, subsequente, o livro do Apocalipse. E nós temos a informação de que no ano de 1798, né, findou-se um período profético, que começou lá nos tempos de Daniel, de 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs. Vamos estudar isso com vocês no próximo projeto. E ele termina ali, e esse 1798 é o ano exato em que se inicia o chamado Tempo do Fim. O Tempo do Fim. Tá? Então, 1798 termina um período profético de perseguição do povo, né, do povo de Deus, na era da Inquisição. E no dia 22 de outubro de 1844, nós vamos estudar com vocês também, lá quando fizermos lá o estudo de Apocalipse e Daniel. Nesse dia, 22 de outubro de 1844, aconteceu um chamado grande desapontamento. E ali iniciou-se então o chamado Tempo do Fim. Que você vai ver esse Tempo do Fim no capítulo 12 de Daniel. Você vai ver lá. Vá até a sua Bíblia no capítulo 12 de Daniel, você vai ver lá escrito assim, o Tempo do Fim. Nós vamos estudar isso aí.
Tá? E aí, nós, com os sinais da volta de Cristo, tem algumas datas que acontecem depois ali. Por exemplo, no dia 1º de novembro de 1755, aconteceu um grande terremoto, o chamado Terremoto de Lisboa. O Terremoto de Lisboa pegou toda Portugal e foi até em cima na Gália, e foi um terremoto tremendamente grande naquela época. Para os moldes daquela época, foi imensamente terrível. Depois, 19 de maio de 1780, a lua se tornou em sangue, à noite. Só que no mesmo dia, durante o dia, às 10 da manhã, o sol estava alto, e de repente o sol começou a se pôr às 10 da manhã, ao ponto de ficar tão escuro que os animais que estavam no campo voltaram para os seus estábulos, e as galinhas voltaram para o galinheiro, né? Ao ponto de acharem que virou noite, às 10 da manhã. Passou o restante todo do dia à noite, que não dava para enxergar um palmo à frente dos olhos, e no horário que o sol ia se pôr e vir à noite, a lua surgiu ao céu vermelha como sangue. Isso foi o dia 19 de maio de 1780 e foi visto por toda a Nova Inglaterra, naquela época. Nova Inglaterra, que hoje é a região leste dos Estados Unidos. Depois, no dia 13 de novembro de 1833, também naquela região da Nova Inglaterra, aconteceu uma grande chuva de meteoros, que foi chamado naquela época e também descrito nos jornais da época, que era chamado de chuva de meteoros, ou a queda de estrelas, que é o relato bíblico também, que fala, e você vai ver isso aí em Mateus 24. Então são vários, e claro, depois nós temos mais à frente aí, 1804, a Sociedade Bíblica Britânica foi inaugurada. 1817, a Sociedade Bíblica Americana foi inaugurada. Então surgiu o iluminismo, começou a aumentar muito o conhecimento científico, e esse conhecimento científico se concretiza com o final de Daniel 12, onde fala que sim, que nos últimos tempos o saber se multiplicaria, né? Então são muitos e muitos relatos, e hoje nós temos aí, que nós estamos vendo aí, né? Terremotos, maremotos, desastres, epidemias, todo tipo de coisa. O que é mais interessante, parece que a Bíblia estava nos avisando quando tudo isso iria acontecer, perto do final do tempo. E o que o irmão acha? Cristo já tinha falado de tudo isso antes? Com certeza, né? Mateus 24, ele deixa bem claro. Cristo, durante todo o seu ministério, ali de 3 anos e meio, ele já dava alguns spoilers. Quando a gente fala, né? Você que gosta de... Eu vou aprender essa palavra agora, né? Algumas palavras eu já estou aprendendo aí com a garotada da igreja, né? Já tinha dado... Cristo dava muitos spoilers, né? Acho que hoje, se Jesus visse hoje, ele não podia assistir um filme, porque ele daria spoilers, né? Tá? E dava muitos spoilers do que ia acontecer lá para frente. Então, os discípulos iam pegando aos pouquinhos e depois iam colocando nos seus livros. Principalmente Paulo, né? O apóstolo Paulo foi o campeão dos spoilers ali. Eles falam de contar tudo que ia acontecer antes do final do filme, né? Era assim, só faltava dizer que o mocinho morria no final, né? Irmão, vamos pular aqui para frente e a gente vai virar a nossa tela. Aqui fala mais, né? Sinais da volta de Cristo, aqui fala sobre o que existiam nos últimos tempos no mundo religioso, e você está vendo isso aí na sua tela, essa imagem aqui, desse slidezinho aqui, você está vendo aí na sua tela. Tá? Aqui, mundo religioso, falsos cristos e falsos profetas, tá? Mateus 24, que fariam muitos sinais, prodígios e curas. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aqueles profetas que nós vemos na TV, Nostradamus, esses profetas, eles se encaixam nesses falsos profetas e falsos cristos? Não se encaixam, até porque é o seguinte, muitos falam assim, mas como assim, não existe profeta nos nossos tempos, todos dizem que é profeta, vocês mesmos têm lá uma escritura americana que vocês chamam ela de profetisa, né? Agora, por que não ter um profeta nos dias de hoje? Até porque a Bíblia nunca disse que não haveria profeta, pelo contrário, a Bíblia sempre diz o seguinte, que quando não há profeta, o povo se corrompe. E outro detalhe, quando Jesus fala nos seus escritos lá,
Jesus não escreveu nada, mas quando ele diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, ora, ninguém falsifica uma nota de R$3. Até porque a nota de R$3 não existe. Então, se o próprio Cristo diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, se haveriam os falsos, é porque haveriam os verdadeiros. Então, eu poderia dizer, ninguém falsifica uma nota de R$2. Não, é possível falsificar, porque existe o R$2 verdadeiro. E agora a gente falsifica o R$2 falso. Agora, ninguém falsifica uma nota de R$3, porque nunca houve um R$3 verdadeiro. Então, quando o próprio Cristo diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, ele já está dando um spoiler de que haveriam os verdadeiros profetas. Agora, como identificar os verdadeiros profetas? Para identificar os verdadeiros profetas, você tem que ir aonde? Na Bíblia. E o que é mais interessante, a Bíblia ela diz como diferenciar o verdadeiro do profeta falso. Ela sempre falou o seguinte, em Isaías 8:20, ela fala como é que a gente se identifica o falso do verdadeiro. Aquele que não apresentar essas condições, que são as condições básicas, jamais poderão dizer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está ali. Hoje mesmo eu estava escutando uma coisa que eu achei muito interessante. Ali falava ali, quando vieram pessoas ali, o irmão pode ler depois. Isaías 8:20, abra na sua Bíblia também, para você poder acompanhar aí. Tá? Isaías 8, verso 20, diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Talvez esse aí seja o maior segredo da pessoa que realmente está com Deus. Não tem como você falar de uma pessoa, de Deus, se você não tem afinidade com Ele. É como na época de Cristo, na época dos apóstolos. Veio pessoas assim querendo ganhar a mídia e falaram, nós expulsamos esses demônios em nome de Cristo e de Paulo, a quem prega Cristo. Eles conheciam a Paulo. Os próprios demônios conheciam a Paulo. E olha o que os demônios falaram. É. O irmão lembra desse episódio? Sim, os próprios demônios conheciam a Paulo, mas ele diz, olha, eu conheço Paulo, conheço fulano, mas vocês eu não conheço. Ora, é claro que os demônios conheciam eles, mas os demônios queriam dizer o seguinte, olha, eu conheço Paulo como um apóstolo de Cristo verdadeiro, agora vocês não são. Né? Eu tive algumas experiências com espíritos demônios, já tive experiências com falsos profetas, tá? E alguns falsos profetas, no fundo mesmo, eles acreditam que estão pregando a verdade, né? Mas eles não estão. Alguns até pregam a sua verdade achando que estão pregando a verdade, mas estão sendo enganados por Satanás. E Satanás os usa. Né? Então, alguns pregam sabendo que estão pregando errado. Né? Eu fui uma vez numa igreja, há muitos anos atrás, e eu resolvi contestar o pastor dentro da igreja dele. Era uma igreja luterana, na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. Era um pastor americano, Bruce, alguma coisa. E eu fui questionar ele dentro da igreja dele a respeito da nossa fé e do nosso espírito de profecia. Ele falou para mim assim, o senhor se retire daqui ou eu vou chamar a polícia. Eu quase saí preso dali. Né? É assim, a gente questiona, a gente discute muitas vezes com esses falsos mestres, mas Cristo já tinha alertado. E como diz o texto aqui, a lei e o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais virão alvo. Para ver que a Bíblia ela mostra o caminho, mostra onde nós devemos ir e mostra como devemos ir. Porque ela fala assim, Cristo fala que haveria falsos profetas, mas se há falsos, também há verdadeiros. E a Bíblia ela dá outro spoiler. Ela fala como identificar os verdadeiros e os falsos. A lei e ao testemunho. A lei e o testemunho. Ele tem que obedecer a lei, e essa lei aqui não é a lei dos judeus, mas sim a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tá? E o testemunho. O testemunho que é? O testemunho dele para com Deus. Ele tem que falar dele, o que Cristo fez na vida dele. Tá? E você também pode tirar essa expressão testemunho de Apocalipse 19:10.
que fala lá que o testemunho é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quer dizer o quê? Que este profeta, além dele guardar os mandamentos de Deus, ele tem que ter capacidade de interpretar as profecias bíblicas. E ele tem que estar assim, vivendo a verdade que ele conhece? Ou pode ser assim, uma pessoa assim da rua denominar, eu sou Cristo, e sair pregando? Ela tem que ou não tem que ter um testemunho antes, mostrando para as pessoas que ela é uma pessoa verdadeira? Sim, ele tem que, por exemplo, assim, todos nós vamos ser julgados pela luz que recebemos. Vamos supor que eu recebi uma luz que não é a luz completa, mas é a luz que eu recebi. Não é completa, mas é o que eu recebi. E de forma muito sincera no coração, de maneira muito inocente e honesta, né? Honesta de coração, sincera de coração, eu faço um bom uso da luz que eu recebi até aqui, mesmo que seja parcial. Deus vê a sinceridade do meu coração e que eu estou fazendo bom uso desta luz parcial. Então Cristo faz o quê? Cristo me aceita como um mestre, mesmo que tenha uma luz parcial, mas através do Espírito Santo ele vai me direcionar para que eu encontre uma fonte e eu aumente essa minha luz parcial e tenha mais luz, e eu vou ser julgado por esta luz que eu recebi. É como, por exemplo, antes de Jesus pregar o Evangelho, antes de Cristo trazer o Evangelho à tona, de separar os 12 e instituir ali o cristianismo, durante aquele tempo todo ali, até o Evangelho de Cristo chegar na nossa terra aqui, o Brasil, um cacique que morava lá no meio da Amazônia, no meio dos indígenas, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Cristo, nunca pegou uma Bíblia na mão. Mas este cacique, esse chefe indígena, ele pega as crianças, coloca ao redor dele, olha para o céu, nas estrelas, olha para os animais, para a natureza, e ele ensina as crianças que a natureza é assim porque alguma divindade superior, que ele muitas vezes chama de outro nome, mas para nós sabemos que é Deus, para ele também é Deus, mas ele chama de outro nome, e ele ensina às crianças que esta divindade superior foi quem criou tudo ao redor, a natureza, as estrelas, os peixes, as árvores, os animais, e ensina para essas crianças. Essa é a luz que ele recebeu. Esse é o espectro dele. Essa é a esfera dele. Então ele faz bom uso dessa esfera. E ele vai ser julgado por essa esfera. E ele pode se salvar, por exemplo, nós chamamos nosso Deus de Jeová, de Cristo. Mas, por exemplo, se ele chama Deus de outro nome, que é o nome que ele recebeu dos antecessores dele, será que ele pode se salvar mesmo assim? Com certeza. Até porque o Deus para nós, Jeová, Alá, para o indígena é Tupã. Para ele é Tupã. O Deus divino que criou tudo que existe ali, né, é Tupã. Então ele ensina às crianças que Tupã fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tupã trouxe uma grande enchente, da qual só sobrou 2 índios, assim vai. E ele traz essa luz, que é a luz que ele recebeu, e ele passa para essas crianças, e as crianças começam a aprender assim. E a gente vai chegar no céu e vai encontrar esse indígena. Eu ficaria triste se não encontrasse ele. Eu ficaria triste. Porque ele não teve oportunidade. Ele não teve a oportunidade que eu tive de pegar a Bíblia. Imagina que ele, apenas com essa luz, fez tanto, sem a palavra de Deus, e eu aqui com toda essa informação, não fiz um texto que ele fez. Eu ficaria triste se não encontrasse ele lá. E eu tenho certeza que Cristo, na sua incrível justiça, né, é Deus, mas também é juiz, mas é justiça. Com certeza esse chefe cacique, que pregava sobre grande Tupã, que fez a céu, a terra, o mar, as fontes das águas, ensinava para as crianças, e morreu nessa fé, tenho certeza que ele vai estar no céu. Então quer dizer que nós somos avaliados de acordo com a sinceridade daquilo que conhecemos. Aquilo que eu recebo. Aquilo que eu recebo. Por exemplo,
Teve uma época da Inquisição que as pessoas elas não tinham conhecimento porque a Bíblia ela era lacrada. E elas não têm o mesmo conhecimento que nós. Elas podem ser salvas. Sim, com certeza, porque o tempo deles era a luz que eles tinham. Eles tinham perseguição terrível atrás. E era a luz que eles recebiam. Eles não tinham, muitas vezes, eles não tinham oportunidade, condição de situação para guardar o sábado como nós temos hoje. Para ter uma fé genuína como a gente deveria ter hoje. Mas mesmo com as dificuldades, eles tiveram uma fé muito maior que nós. Né? Então, é por isso que eu tenho certeza que quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que está em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se Cristo não morresse na cruz, não adiantaria as minhas obras. Até porque se obras salvasse todos os judeus estariam no céu. Tem muitas obras, né? Para encerrar aqui com você, aqui nós temos a última tela aqui, que fala sobre os sinais da volta de Cristo, a volta de Jesus. Essa tela está sendo mostrada aí na sua tela, no seu computador, tablet ou celular. Aqui fala, né? Mateus 24:14, Tito 2:13, né? Que fala sobre aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, se você como nós estamos aqui, aguardando a bendita esperança, então você com certeza pode se chamar, você também é um adventista do sétimo dia, porque todos aqueles que aguardam a bendita esperança estão aguardando o advento de Cristo, né? Irmão Marco, faça alguma última consideração e no final o irmão faça uma oração para encerrar. Isso aqui nos mostra que Cristo, ele antes de vir, ele dá sinais. Ele diz, eu estou chegando, estou chegando, estou chegando. Ele diz o que nós devemos fazer para aguardar. E se você aguarda a volta de Cristo, uma coisa é certa, para você que Cristo está voltando. E um dia que quando ele voltar, nós possamos estar preparados e Cristo possa dizer, servo bom e fiel, pois fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu mestre. Amém. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos Sua Santa Palavra. Esteja com cada um de nós, esteja conosco, com a pessoa também que está assistindo agora nesse momento. Amém. Que todos nós possamos encontrar o Senhor e possamos um dia estar com o Senhor no céu. Amém. Isso lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.